Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós havíamos falado no capítulo 8 de Êxodo que faríamos um vídeo exclusivo sobre o dedo de Deus. E é isso que nós vamos falar agora, está destacado aqui embaixo, o dedo de Deus. Por que é tão fundamental? Porque Moisés havia feito alguns sinais diante de Faraó, Moisés e Arão, e os magos de Faraó estavam fazendo o mesmo, eles estavam copiando, eles estavam reproduzindo aqueles milagres, pelo menos do ponto de vista de Faraó. E isso convencia Faraó de que Faraó era poderoso como o Deus que Moisés estava apresentando contra ele. Detalhe que vai acontecer um determinado sinal, e é esse sinal que vai falar sobre o dedo de Deus que eu queria falar com vocês agora. Tudo bem? Então nós vamos passar para os versos que falam sobre esse assunto, e nós já vamos começar agora por Êxodo, capítulo 8, versos 18 e 19, que diz assim: os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, eles vão confessar, chegamos no limite, daqui não dá para fazer. Isto é o dedo de Deus. Faraó, não dá mais. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito que aconteceria. Certo? Então, a questão toda é o seguinte, os magos vão reproduzindo os sinais, mas quando chega o dedo de Deus, e aí eles vão e falam assim, opa, aqui acabou, aqui nosso limite já era. Eu queria levar você a uma reflexão sobre a questão que a Bíblia fala sobre o dedo de Deus. Vamos lá? No mesmo livro de Êxodo, capítulo 24, verso 12, diz: então, primeiro, fica aí comigo até o final desse estudo. Tem coisas maravilhosas aqui, tá ok? Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra da lei. As tábuas de pedra e a lei. E os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Primeiro, Deus daria a Moisés as tábuas de pedra e a lei que ele escreveria nessas tábuas de pedra. Então a primeira coisa, a primeira tábua de pedra é Deus que dá para Moisés. Deus pega essas tábuas, escreve e entrega para Moisés. E aí ele escreve mandamentos. Qual o propósito? Nos ensinar, no contexto lá, ensinar o povo de Israel. Ok? Detalhe, esses mandamentos estão escritos. Deus não escreveu usando caneta. Tá aqui, ó, uma caneta. Deus não pegou uma caneta lá, foi lá e escreveu. Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra. Nós vamos ver isso logo à frente. Tá certo? Então essa tá uma parte da importância, né? Lembrando que Jesus Cristo é chamado de braço do Senhor. Só por aí você já vai, né, percebendo a grandeza da questão da relação do dedo de Deus. Êxodo 32, versos 15 e 16 diz assim: e virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão. Então Moisés está lá descendo com as tábuas escritas de ambos os lados. Como aquele rolinho lá, lembra do livro selado de 7 selos, que era escrito de um lado e do outro? Pois é, as tábuas aqui também eram escritas de ambos os lados, e de um e outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Tanto as tábuas, o formato dela, alisadas e tudo, e a escritura eram tudo obra de Deus, certo? E aí nós vamos trabalhar mais um verso que fala sobre essa questão. Vamos lá. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que chique. Vamos lá. Então guarda aí, tábua de pedra, escrevendo as leis, a lei de Deus. Deus escreveu com o seu dedo, certo? Deuteronômio, não é doutor anônimo não, é Deuteronômio. Capítulo 9, verso 10 diz assim: deu-me o Senhor as 2 tábuas, ele está relatando o que ocorreu no passado, as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Então aquelas 2 tábuas de pedra, Deus foi lá e escreveu com o seu dedo. E nelas
estavam todas as palavras segundo o que o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Então aquelas palavras que vocês ouviram, foram os 10 mandamentos, Deus escreveu nessas tábuas. De um lado e do outro elas estavam escritas pelo dedo de Deus, ok? Guarda isso. A relação do dedo de Deus com as tábuas da lei, com essa lei, né? Deuteronômio, capítulo 10, versos 1 ao 5. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Por quê? Porque Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas. Quando ele desce e vê o povo ali, né, dançando em volta daquele bezerro de ouro, ele fica irritado. Fala, vocês não merecem esse Deus. Vai lá e joga aquela tábua e quebra elas. Então Deus fala, Moisés, agora você, primeira vez foi Deus, agora ele fala, agora você alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe comigo para mim no monte, sobe a mim no monte e faz uma arca de madeira, ok? Naquelas tábuas que você vai fazer, eu vou escrever as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então Deus vai lá com o seu dedo e vai escrever de novo, que você quebrou, né? Como estava escrito nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Então essas tábuas vão ficar na arca. Assim, Moisés relatando, fiz uma arca de madeira de acácia, ou talvez está aí madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então imagina a dificuldade de Moisés com um pouquinho mais de 80 anos, né? Com 80 anos e um pouquinho de meses ali, vamos dizer assim. Subindo aquela montanha mais uma vez, né? Carregando 2 tábuas de pedra nas mãos. Quando você carrega algo pesado por um curto período de tempo, a coisa vai ficando cada vez mais pesada. Imagina para Moisés aqui. Então, Deus escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos. Então é isso que você já sabe que é o que o povo ouviu, a voz de Deus, né? O que o povo ouviu durante o período que Deus estava falando no monte eram os 10 mandamentos. Deus escreveu de novo. Que o Senhor vos falara no dia da assembleia ou da reunião, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim, me deu essas tábuas. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Então, Moisés está relatando aí o que aconteceu com a questão das tábuas. Ok? Vamos lá. Lucas 11, 20. Aqui tem algo interessante. Jesus fala assim. Eles acusaram Jesus de estar expulsando demônios por Belzebu. E Jesus fala, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, olha, dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse mesmo texto de Lucas está em Mateus e revela quem é o dedo de Deus. E fala assim, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então nós sabemos que o dedo de Deus, que escreve a lei de Deus em nossos corações, é o Espírito Santo. E aí nós vamos ver isso agora nas cartas apostólicas, né? Vamos lá. Jeremias, não, vamos pegar os profetas ainda, que havia profecia dessa escritura, né? Jeremias 31, 31 diz assim, ao 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Isso lá no passado, antes da nova aliança ter sido feita. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembre-se que a casa de Israel era as 10 tribos do norte e a casa de Judá eram as 2 tribos do sul. Então Deus fala, olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme, detalhe importantíssimo, você precisa entender. A nova aliança não foi prometida, entre aspas, muita pessoa vai falar assim, a nova aliança não foi prometida para gentios. É porque eles não entendem acerca das 2 casas de Israel, ou da doutrina de um só povo, ou do mistério de Cristo que está em Efésios 3, verso 6. Ou Efésios capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver claramente
sobre isso. Mas então as pessoas vão falar, a nova aliança não foi prometida para gentios. Foi sim, mas dessa forma aqui. Entender? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança ou concerto, que a palavra aliança e concerto é a mesma coisa, pacto, que fiz com seus pais. Eu não vou fazer aliança como aquela que eu fiz com seus pais ou com os antepassados, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Tomar pela mão parece uma expressão que você está falando com a criança, né? Você tem que segurar a mãozinha para atravessar a rua, porque não sabe bem o que está fazendo. Então, peguei eles pela mão para tirar eles da terra do Egito. Porquanto, eu não vou fazer uma aliança como aquela. Por quê? Qual o motivo? Porquanto eles invalidaram a minha aliança. Deus está falando, eles invalidaram a minha aliança. Apesar de eu os haver desposado. Ou, eu fiz uma aliança, eu casei com eles, mas eles, infelizmente, invalidaram essa aliança, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Por que ele não cita a casa de Judá? Ele não cita porque nesse tempo em que a nova aliança estava sendo feita, e você vai ver os apóstolos falando sobre isso, Cristo estava reunindo as duas casas de Israel de novo, de volta, no plano das profecias e das promessas feitas a Abraão. Como Paulo fala em Gálatas 3,16, ele vai falar que o filho, o descendente a qual a promessa apontava, o descendente de Abraão, Paulo vai dizer assim, ele não está falando de muitos descendentes, ele está falando do descendente no singular, e a promessa aponta para esse descendente. Quem estiver nesse descendente é alvo das promessas feitas a Abraão. Quem não estiver, não é alvo. E Paulo está explicando o seguinte, seja judeu ou gentil, para tomar posse das promessas feitas a Abraão, tem que estar em Cristo. E em Cristo, as duas casas, elas se reúnem e Cristo é o rei dessas duas casas de Israel, que agora é só uma casa. Não existe duas casas, existe uma casa que foi fundida em Cristo Jesus. Por isso ele fala, mas essa é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel. Porque quando as duas se juntam, elas se tornam casa de Israel. Ok? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei, não em tábuas de pedra mais, no seu interior e a escreverei. Como que Deus escreve a lei? Com o seu dedo. E qual é o dedo de Deus? O Espírito Santo. Então ele fala, eu vou colocar a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que coisa linda. Meu Deus, o profeta Jeremias ele ainda vai falar outras coisas maravilhosas sobre isso. Hebreus capítulo 8, verso 10, diz assim, porque este, citando Jeremias, este é o concerto ou aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, no seu coração. O coração fala o quê? Fala do seu entendimento. E em seu coração as escreverei. Eu vou fixar essa lei, eu vou escrever não em tábuas de pedra, mas eu vou escrever ela dentro de você, com o dedo de Deus. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E como que Deus escreve a lei dele dentro do seu coração? Como que ele leva você a obedecer ao Senhor? Colocando o próprio dedo dele em você, o Espírito Santo que está em nós. Então isso é maravilhoso, entender toda essa questão. Ainda em Hebreus capítulo 10, verso 16, fala assim, este é o concerto, ou aliança, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, tamanha é a importância dessa profecia de Jeremias sobre a nova aliança. Ela vai ser citada duas vezes seguidas, né? Em dois capítulos diferentes, capítulo 8 e capítulo 10 de Hebreus. Lembre-se que hebreus, quem são os hebreus? São os israelitas. Eles tiveram a primeira lei, eles tiveram essa profecia de Jeremias, e agora Deus está mostrando para eles de novo, explicando, agora usando, né, a mensagem de Jeremias para explicar para eles na nova aliança o que está acontecendo. Toda a epístola de Hebreus, que nós vamos fazer ela assim que a gente terminar Deuteronômio, vai ser rápido, se Deus quiser, nós vamos fazer a epístola de Hebreus. Por quê?
para entender Hebreus, precisamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá ok? Por isso que a gente vai fazer isso primeiro, para depois fazer Hebreus. Mas é uma carta maravilhosa e riquíssima. Mas vamos lá. Então ele fala, esse é o concerto que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Porque coração e entendimento, eles são sinônimos. Né? Então, isso fala da sua compreensão das coisas do Senhor. Agora, você não está nas sombras, você está na realidade da lei. A lei foi escrita, muitas coisas tinham que ser praticadas, literalmente, mas hoje nós entendemos que aquilo era figura das coisas futuras. E as coisas futuras, no passado, apontavam para Cristo, que era o futuro daquelas coisas. Ok? Segundo aos Coríntios, Paulo vai usar uma metáfora interessante. Ele vai ligar uma coisa com outra. Segundo aos Coríntios 3, versos 2 e 3. Vós, falando com a igreja de Corinto, sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Ele está falando do vínculo do amor pelo Espírito. Por isso ele fala, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Cristo está escrevendo essa carta, testemunhando diante das pessoas, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o dedo, o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Deus. Tá vendo que coisa linda? Não é chique? É muito legal. Então, assim, vamos mais um texto aqui, Ezequiel 11, verso 19 e 20. E lhes darei um coração e um espírito novo porei dentro deles. Quando fala de ter um só coração, fala da unidade, fala da comunhão plena de um povo. Um espírito novo porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra. Vou tirar dessas pessoas o coração duro. E lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, ou seja, para que entendam a lei. Porque o Espírito só pode habitar no coração de carne. Ou seja, um coração que esteja realmente sentindo emoções. Não um coração de pedra, petrificado, frio. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Ou seja, Jesus só pode ser o Salvador de quem ele também pode ser Senhor. Se você não permite que Jesus seja o Senhor, o seu guia, aquele que conduz as suas emoções, as suas vontades, então como que ele pode ser seu Salvador? Né? Se você não se submete ao senhorio de Cristo. Olha aqui, Ezequiel 36, versos 22 ao 26. Talvez fique pequenininho para você na tela, mas eu vou ler tudo para você. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Quem está falando é Deus, não é Ezequiel mais. Não é por respeito a vós que eu faço isso, casa de Israel. Eles estavam bagunçando. As pessoas sabiam que eles tinham um Deus chamado Jeová, Yahvé, Javé. Só que esse povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, estava dando um péssimo testemunho, fazendo o quê? Dessa forma, profanando o nome do Senhor. Porque as pessoas falavam assim, aquele ali que é o povo de Deus, eles estão prostituindo, eles estão... Então o nome do Senhor estava sendo profanado entre as nações dessa forma. Entende? Aí ele fala, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre os gentios. No meio deles vocês sujaram o meu nome. Aí ele fala, o qual profanastes no meio deles. E os gentios, aqueles gentios, saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, ou tirar vocês do meio dos gentios, e vos congregarei de todas as terras. Aqui já é profecia falando sobre a reunião no corpo de Cristo. Ou seja, quando falamos aqui das duas casas de Israel sendo reunidas, quando nós falamos de um só povo, falamos do mistério de Cristo, que Paulo usa essa expressão no Novo Testamento.
e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Jesus fala, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Né? Ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Está vendo como que o nome de Deus estava sendo profanado? Eles diziam que adoravam ao Deus único, santo, soberano, eterno, e ia adorar ídolos das nações. É assim que o nome de Deus era profanado. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Para quê? Para poder escrever, né, as leis do Senhor no coração desse povo. Certo? Vamos lá. Por fim, você vê Jesus. Eu sei que aqui tem uma aplicação diferente também, aonde eu vou falar daqui a pouco. Mas você tem um momento em que tem uma mulher pega em adultério, e aí chegam alguns para testar Jesus ou para tentar a ele. João capítulo 8, versos 5 ao 8, é um texto muito famoso. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Primeira coisa, a lei não falava que apenas ela deveria ser apedrejada. Ela foi pega em adultério. Tem alguém adulterando com essa mulher. Cadê o cara? Se Jesus, pela lei, usasse a lei para apedrejar ela, sabe o que aconteceria? Jesus estaria quebrando a lei, porque a lei não fala que era só ela que seria apedrejada. Segundo princípio, a lei falava que só poderia alguém ser morto se houvesse no mínimo 2 ou 3 testemunhas. E a lei ainda dizia que a mão das testemunhas seriam as primeiras a jogar pedra contra a pessoa. O detalhe, cadê o camarada? Eles estavam pecando, fazendo aquela armadilha, não é? Então, eles armam essa cilada e jogam a lei de Moisés para cima de Jesus, aquela lei, né? E aí fala assim, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Essa mulher foi salva pela lei, ela não foi salva pela graça, como muita gente pensa. Ela foi salva pela lei. E aí, isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Há uma aplicação que há a possibilidade de Jesus estar escrevendo o próprio nome deles na terra. Imagina. Mas, pensa comigo, o dedo de Deus escrevendo na terra. Você já imaginou o que esses homens podem estar pensando? Por exemplo, o que o dedo de Deus escreveu nas tábuas da lei? Esses homens eram versados na lei. Eles conheciam muito a lei, meditavam muito na lei. E aí, o dedo de Deus escrevia o quê? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Era falso testemunho? Não, mas era um testemunho incompleto, então ele era falso. Cadê o homem aqui? Porque ninguém adultera sozinho, né? Dentro, se for pego em adultério ali. Então, Jesus escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vocês, está sem pecado, porque eles estavam pecando. Por quê? Porque não levaram o regimento da lei a sério, levando os dois ali. Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Vocês pegaram ela em adultério? Então vai lá, cumpre a lei, o que a lei manda, você começar a apedrejar. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Sabe o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que um por um foi se retirando. E o que a lei diz? Para apedrejar aquela mulher tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Jesus vira para ela e fala assim, cadê os teus acusadores? Não ficou ninguém. Então, mesmo pela lei, é por isso que eu disse que ela foi salva pela lei. Pela lei, Jesus, por mais que soubesse que ela realmente tinha pecado, não poderia apedrejar ela. Por quê? Porque tinha que ter no mínimo 2 testemunhas. Jesus era apenas uma.
Por isso ele confirma que ela pecou. Ele diz, vá e não peques mais. Mas eu achei muito interessante essa conexão dele estar escrevendo aqui com o dedo na terra, né? Então, assim nós vamos concluir esse estudo. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Que Deus te abençoe. Eu peço que você compartilhe com vários irmãos. Ore por nós, né? Deixa o tal do likezinho, aquele negócio todo, que você já sabe como é que é esse negócio aqui. E um forte abraço no coração de cada um de vocês.